Olá, aluno do nono ano, professor Antônio Marcos, História. Gente, vamos lá dar início ao assunto Primeiros Anos da República no Brasil. Livro de vocês, página 13 a página 17. E esse daí é o livro de vocês. Vamos lá? Gente, para falar de República no Brasil, eu tenho que falar sobre o que é o Brasil hoje. O Brasil é uma república federativa presidencialista, tá? Significa o quê? Significa que de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos, teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, teus tios e você mesmo futuramente vai lá, vota e escolhe o presidente da República, que é o Jair Bolsonaro, o número 1, o número 2, o governador Flávio Dino, o governador do Maranhão, o número 3, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o número 4, Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e a Irlaí Moraes, que é a prefeita. Você lá e vota em todo mundo. E você faz seu papel republicano, que é escolher o presidente, os senadores, os deputados, os prefeitos, vereadores e por aí vai, tá? Para eu falar do governo republicano, né, eu tenho que falar primeiro do que veio anterior a ele, que é o governo do Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil da época. E vocês viram ele lá no ano passado, no 8º ano, tá? Gente, a partir de 1880, o Império do Brasil começou a entrar em crise muito grande. Essa crise veio através de 3 fatores. O primeiro fator foi a questão religiosa. O que foi a questão religiosa, professor? Você viu lá no 8º ano que os religiosos do Brasil, bispo, padres, tá? Eles só obedeciam uma ordem do Papa se o imperador Dom Pedro II assinasse embaixo. Se o imperador não assinasse, os bispos e padres não obedeciam a ordem do Papa. Acontece foi que, a partir de 1880, os bispos e padres começaram a não mais obedecer o imperador. Eles passaram a obedecer o Papa. Por quê? Porque eles achavam que não tinha cabimento uma coisa dessa. Eles também se revoltaram devido a umas ordens que o Papa deu, que eram corretas para eles, mas o imperador não assinou. O imperador disse que não é válida, e eles começaram a se revoltar contra o imperador Dom Pedro II. Criou uma crise enorme entre a Igreja Católica e o imperador, e era um casamento quase que perfeito, né? Império e igreja, mas só que esse casamento começou a ruir, começou a haver sinais de separação, divórcio. 2 é a questão militar. Vocês viram meu aluno, minha aluna lá no 8º ano que o Brasil participou de uma guerra chamada Guerra do Paraguai. E essa guerra, o Brasil, a Argentina e o Uruguai lutaram contra o Paraguai de 1864, né, a partir daquele momento ali. E aí os militares saíram fortalecidos com essa guerra. E aí os militares começaram a cobrar do Império melhorias para a categoria. Eles já estavam fortes. Eles começaram a querer interferir na política do Brasil. Eles começaram a cobrar melhores salários. Eles começaram a cobrar promoções mais rápidas. Eles começaram a cobrar também um orçamento maior para o exército. E o Império não estava vendo isso com bons olhos. Isso não era bem visto pelo Ministério da Fazenda, então ocupado pelo Visconde de Ouro Preto. O Exército, as Forças Armadas e o Imperador vão aqui começar a entrar em atrito muito sério. E vai haver uma separação mais tarde. E a terceira, que é a questão abolicionista. Você, meu aluno, minha aluna do 9º ano, viu lá no 8º ano que o Brasil ele era sustentado pelo sistema de escravidão, escravos que vinham da África, da região do Benin, Senegal, né, aquela região ali. E eles iam para a maioria das vezes para as fazendas de café do Brasil, os cafeicultores. Acontece foi que o Império começou a não ver mais saída com relação a essa questão da escravidão, porque o Brasil estava sendo pressionado a nível internacional, principalmente pela Inglaterra, a acabar com a escravidão. Por quê? Porque o escravo não ganha salário. E o escravo não tem como comprar os produtos industrializados, diferente de um trabalhador. O trabalhador todo mês recebe seu salário. O trabalhador todo mês vai lá e faz suas compras. Compras essas, na maioria das vezes, que são produtos que saem de fábrica. E aí a Inglaterra começou a pressionar seriamente o Brasil e o imperador vai aos poucos acabando com a escravidão no Brasil. Depois também de muita pressão nacional, porque se fosse por conta do imperador ou da sua equipe econômica, até hoje o Brasil estava em sistema de escravidão, né? E aí o que acontece? Após a abolição da escravidão, lá em 1888, os grandes cafeicultores começaram a querer se vingar do Império, porque eles achavam que
a abolição da escravidão foi fruto unicamente do Império, tá? Eles começaram a querer se vingar. Vamos lá. O governo Deodoro da Fonseca. Gente, o governo Deodoro da Fonseca, vamos dividir ele em dois momentos. O primeiro momento que é o governo provisório e o segundo momento que é o governo constitucional. Primeira coisa, quem foi Deodoro? Deodoro é o militar que vai dar a ordem para derrubar o imperador Dom Pedro II, tá? Ele vai ficar no lugar do imperador Dom Pedro II, mas ele não vai ser mais imperador, tá? Mas o que acontece com o Deodoro? Gente, o Deodoro, ele era um militar monarquista e amigo de Dom Pedro II. O que é ser um militar monarquista, professor? Significa que ele é um militar que defende o imperador Dom Pedro II. Poxa, como é que um militar que defende o imperador Dom Pedro II vai derrubar ele? É porque o Deodoro também não vai ver mais solução para o império. Então, antes de esperar que a população vá e derrubar o império, né? E possa até, né, machucar o imperador Dom Pedro II, e ele fazer isso, né? É melhor ele, Deodoro, fazendo isso. E ele foi lá e conversou com o imperador Dom Pedro II e saíram de boa, né? De boa, não foi tão de boa assim, não é? E o imperador partiu para o seu rumo, né? Lá para a Europa. E Deodoro era de um grupo chamado Grupo de Tarimbeiros. O que é o grupo chamado Tarimbeiros, professor? Era um grupo de militares antigos que participaram da Guerra do Paraguai, estavam muito velhos, mas achavam que a salvação do Brasil estava na mão deles. Eles são militares que não ganharam promoção por cursos feitos no Exército. Eles são militares que ganharam promoção por serviços prestados ao Exército. Você, meu aluno, minha aluna do 9º ano, sabe muito bem que hoje, o militar no Brasil ganha promoção por cursos feitos dentro das academias militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Na época do Deodoro, eles ganhavam promoção por serviço prestado ao Exército em guerras, tá? E esse era o grupo do Deodoro. Ele achava que a salvação do Brasil estava na mão deles, porém, eles não tinham nenhuma política para o futuro do Brasil. Eles não sabiam nem por onde começar. Eles só sabiam que eles eram o futuro do Brasil, mas não sabiam o que fazer no presente, tá? Então, o Deodoro da Fonseca liderou esse processo, apesar dele não ser um republicano convicto, vocês viram, né? Mas só que ele tinha uma patente muito elevada, que era de marechal, por isso ele foi chamado para liderar esse processo. Gente, aí o que acontece? No governo provisório do Deodoro foi feita uma política econômica para tentar salvar o Brasil, né? Da crise econômica que estava, né? E aí foi feita uma política econômica que foi mais tarde chamada de encilhamento, tá? Mais tarde, não na época. Foi mais tarde chamada de encilhamento, que foi uma política econômica mirabolante. O governo distribuiu dinheiro para tudo que é pequeno, médio e grande empresário que tivesse uma ideia mirabolante na cabeça, tá? O governo liberou crédito para todo mundo, sem sequer fazer uma análise detalhada da situação do empresário, e muito empresário fantasma levou dinheiro do Banco do Brasil, tá? Consequência disso, o Brasil faliu, o Brasil vai quase falir. E aí vem aquela tua máxima, né, meu aluno, que tu sempre pensa: poxa, professor, por que o governo não libera logo dinheiro para todo mundo mesmo? A pobreza do Brasil vai acabar. Meu aluno, seria muito lindo isso, né? A partir de amanhã, o governo libera dinheiro para os jovens maiores de 18 anos. Todo mundo vai ganhar todo mês na sua conta R$1.000. Qual é a consequência disso, meu aluno, minha aluna? Será que a pobreza do Brasil vai acabar ou aumentar? Gente, a pobreza do Brasil vai só aumentar. Por quê, professor? Em primeiro lugar, vamos ver o que aconteceu com o encilhamento. Após o governo liberar dinheiro para todo mundo, a moeda do Brasil desvalorizou. O que significa uma moeda desvalorizada? Significa que o dinheiro do Brasil lá fora não vale nada. Caso recente, o caso da Venezuela. A Venezuela, a moeda lá desvalorizou. Os venezuelanos levavam sacas e sacas de dinheiro para comprar um pão, porque a moeda não valia nada. A moeda venezuelana, aqui no Brasil, não vale nada, tá? Então, moeda desvalorizada, quebra da Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores vai quebrar porque muitos empresários fantasma vão aparecer por aí, assim como apareceram no encilhamento, e inflação em alta. Gente, quanto mais dinheiro há em circulação no mercado, maior o preço dos produtos.
Isso é uma lógica do mercado, tá? Se o governo liberar dinheiro para todo mundo a partir de amanhã, o teu pão, meu aluno, que é 25 centavos em Rosário, amanhã tá R$1. O teu celular que tu comprou para assistir nossas aulas, que tu comprou por R$1.000, amanhã tá R$5.000. Isso é uma lógica do mercado. Quanto mais dinheiro há em circulação, maior é o preço dos produtos. Por isso que o governo não pode liberar dinheiro para todo mundo a partir de amanhã, tá? O governo libera isso de forma organizada. Poxa, professor, assim, e o Brasil continua pobre. Meu aluno, o Brasil ia ficar muito mais pobre se a partir de amanhã o governo liberasse dinheiro para todo mundo, R$1.000 na conta de todo mundo mesmo, tá? Você tem certeza que isso ia acontecer, tá? Encilhamento, a política desastrosa do governo provisório de Deodoro da Fonseca, organizada pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Na imagem de cima, vocês estão vendo o empresário fantasma levando o dinheiro do Banco do Brasil embora, tá? E na imagem ao lado, à esquerda, empresários verdadeiros vendo que as suas empresas vão falir. Por quê? Porque o governo liberou dinheiro para todo mundo e a Bolsa de Valores quebrou. Gente, a Constituição de 1891. O que disse essa Constituição? Em primeiro lugar, essa Constituição disse que o presidente da República seria eleito de 4 em 4 anos, sem direito à reeleição. O presidente da República que não é reeleito, tá? E o voto seria para todos os homens maiores de 21 anos alfabetizados. O que isso significa, professor? Significa que mais de 82% da população do Brasil na época não era alfabetizada. Então quem é que votava na verdade, professor? Já calma, vamos lá. Mulheres não podiam votar, mendigos não podiam votar, religiosos, padres não podiam votar, tá? Sobrava quem, professor? Sobrava, e militares de baixa patente também não podiam votar. Sobrava uma população de 5,6%. Desses 5,6%, somente 2% iam votar. Por quê? Porque o voto na época não era obrigatório, era facultativo. Tu ia votar se tu quisesse, tu não ia sofrer nenhuma penalidade pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Professor, é tão bom, né? A gente não poder votar assim, a gente vai se vota se quiser, não é? Poxa, seria tão bom isso. Meu aluno, minha aluna, se você acha que a tua realidade do estado, do país e do município tem que mudar, tu faz teu papel, que é ir lá votar. Agora, se tu acha que tu vai conseguir mudar sentado na tua casa enquanto todo mundo está votando, tu fica sentado na tua casa, tá? Então, o voto não era obrigatório na época. Hoje em dia você sabe que o voto é obrigatório. Se você não for votar, o TSE pode cassar o teu título e aí tu vai ficar sem alguns direitos. Tu não vai ter alguns direitos, né, no dia a dia, mas na época o voto não era obrigatório. E os primeiros presidentes eleitos de forma indireta que eu falo é pelo colégio eleitoral. Professor, o que é o colégio eleitoral? É a união dos deputados, senadores e governadores. Eles elegem o presidente, tá? Eles elegeram Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O colégio eleitoral é uma coisa que o Brasil já experimentou em 85, tá? Quando foi eleito Tancredo Neves pelo colégio eleitoral. Vamos lá? Aí a imagem da Constituição do Brasil, né? Aquela que a gente falou agora há pouco, tá? Percebam, no centro da imagem, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Vamos partir? E o fim do governo Deodoro. Por que Deodoro caiu? Gente, em primeiro lugar, e isso em 1891. Ele não completou nenhum ano de mandato, gente, tá? Ele caiu. Por quê? Deodoro era muito autoritário, ele não sabia lidar com os governadores e os deputados. Um presidente da república, ele tem que saber lidar com governador e deputado. Claro, caso contrário, ele vai cair. Se um presidente da república brigar com o deputado toda hora, ele precisa do Congresso para aprovar as propostas dele. Os deputados vão travar sempre as propostas dele. E o presidente não vai ter mais apoio no Congresso Nacional. Mas Deodoro não estava entendendo isso, tá? Até porque ele era um militar monarquista. Ele era acostumado a lidar com a monarquia, não com a república. Segundo, Deodoro passou a nomear antigos monarquistas para cargos chefes do executivo. Como é que um cara é republicano e na hora vai nomear monarquistas? Ou, para você entender de forma mais recente, né? Como é que eu vou me eleger presidente, governador e prefeito dizendo que eu sou contra a corrupção, a população vota em mim e na hora eu vou nomear ministros ou secretários, só gente corrupta. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? E Deodoro começou a entrar em descrédito total no Congresso Nacional e entre os governadores.
E aí, depois de muito atrito, em 3 de novembro de 1891, Deodoro fecha o Congresso. Isso foi uma coisa mirabolante, gente, tá? O que acontece se o presidente Jair Bolsonaro fechar o Congresso? O que acontece? O que você acha que acontece, meu aluno? No outro dia, ou então uma semana depois, o Brasil vai ser denunciado e vai ser expulso de tudo que é a Organização Econômica Mundial. O Brasil vai falir economicamente, tá? Professor, aí no Brasil pode ter até manifestações, mas o que o governo vai sentir mesmo é o Brasil vai ficar isolado economicamente, militarmente, politicamente no mundo inteiro e o Brasil vai falir. Por isso que o presidente Jair Bolsonaro não fecha o Congresso, mesmo os apoiadores dele pedindo. Por quê? Porque ele é auxiliado por uma equipe econômica que já avisou ele. Se tu fechar o Congresso, o Brasil vai falir, tá? Então, Deodoro fecha o Congresso Nacional, uma coisa mirabolante. Aí as Forças Armadas, que no caso é a Marinha, vai se revoltar contra Deodoro, porque elas vão dizer que isso não é nada republicano. Políticos e outras categorias profissionais vão também se revoltar contra Deodoro. Temendo uma guerra civil, Deodoro renuncia à presidência da República no dia 23 de novembro de 1891. Não completou nenhum ano como presidente da República. Não completou nenhum ano, tá? Ele fechou o Congresso e depois ele caiu. E também ele não tinha tato político, tá, gente? Então, para um presidente da República ter um governo bem bom, ele tem que estar em paz com o Congresso, com o Supremo Tribunal Federal, com a população e com ele mesmo. Caso contrário, ele vai cair, tá bom? Gente, a gente vai ficar por aqui. Aí eu passar uma atividade para vocês sobre esse assunto. Aí na próxima aula, que no caso vai ser política dos governadores ou a política do café com leite, a gente se vê, viu? Gente, até, viu? Tchau!